Então, primeira questão na tela diz assim para a gente. Observe que a gente tem uma função do segundo grau. Não esquece, gente, que a cara de uma função de segundo grau é da forma f de x igual a que multiplica o x ao quadrado mais b que multiplica o x mais o c, em que esse a nunca pode ser zero. Lembrando que esse a, ele diz para a gente a concavidade, ou seja, a boca da função. Se o a for positivo, boca da função é para cima, é a carinha feliz. Se o a, ó, carinha feliz. Se o a for negativo, aí a boca da função é para baixo, é a carinha triste. Beleza? Tá. A pergunta agora é, então, olhando para essa função que está na tela, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Ah, professor, beleza. O A é sempre quem está junto do x ao quadrado, independentemente da ordem. Então, o A é esse cara daqui, ó, menos 2. O B é o 4 e o C é o 12. A pergunta é, quais são as coordenadas do ponto máximo dessa função? Ou seja, essa função tem concavidade para baixo, já que o A é negativo, valor de A. Então, ela tem esse ponto aqui que a gente chama de vértice, e nele você tem o x do vértice e o y do vértice. O que a questão te pede é quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Professor, eu não lembro como calcula x do vértice e y do vértice. Então, vamos lembrar comigo aqui. O x do vértice você calcula fazendo menos b dividido por 2a. Ah, professor, beleza. Então, nesse caso, quem é o b? O b é 4. Então, fica menos 4 dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 2. Então, fica menos 4 sobre menos 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos com menos na divisão dá mais, fica 1. Então, o x do vértice é 1. Logo, letra A não pode, porque o x aqui é 2. Letra C não pode e letra E não pode. Ficamos entre B e D. Beleza. Agora, para achar o y, você tem duas opções. Você pode utilizar a fórmula y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, em que, não esquece disso, em que o delta é o b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Beleza? Beleza, professor. A gente pode ir por aí. Ou, uma vez que tu tem o x, tu pode jogar na função para achar o y. A função é f de x igual a menos 2x quadrado mais 4 vezes x mais 12. Muitos alunos estão conversando comigo, eles dizem, professor, eu prefiro calcular o x, que nesse caso aí é 1, jogo na função e acho o y. Tá certo? Tá certíssimo. Beleza? Porque talvez complique um pouquinho lembrar essa fórmula do y do vértice e se lembrar é um pouquinho chato de calcular. Então, se você lembrar do x, desse jeito aqui, tu acha o valor dele, substitui lá na função o x por esse valor e tu vai achar. No caso, eu vou botar no lugar do x aqui, 1. Então, menos 2 vezes 1 ao quadrado, 4 que multiplica 1, mais 12. Isso aqui fica menos 2, mais 4, mais 12. 4 mais 12 dá 16. Tira 2, ah, professor, beleza, fica 14. Então, o y do vértice é 14. Logo, o x é 1 e o y é 14. Gabarito é a letra D. Ah, beleza. Não esquece que esse cara daqui, o x do vértice, é quem provoca, beleza? Ele é a causa. O y do vértice é a consequência. Ah, beleza, professor. Próximo. Uma função do segundo grau representada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que o a não pode ser zero, tá bom? Tem raízes. O que é uma raiz, professor? Eu posso chamar de raiz ou, que é o mais correto, zero da função. São os pontos, são os valores em que a função corta, toca no eixo x. Ah, professor, beleza. É o valor da função zero. Beleza. Então, as raízes são x1 igual a 2 e x2 igual a 4. Nessas condições, a soma dos coeficientes a, b e c, sabendo que a é igual a 1, é igual a quanto? Veja bem. Você pode jogar esses valores 2 e 4 na função, um de cada vez, montar um sistema de equações e resolver. Mas agora eu vou te dar uma dica para matar as questões de função do segundo grau ou de equação quando você tem as raízes. Se, presta bem atenção, se temos as raízes ou algo sobre as raízes, escreva a equação do segundo grau da seguinte forma.
f de x igual a... Isso que eu vou escrever aqui agora é a forma fatorada. Beleza, professor? É o a que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Isso aqui é uma outra forma de escrever uma função do segundo grau. Professor, eu nunca vi essa forma. Veja quanta vantagem temos aqui. Quantas letrinhas a gente tem que achar aqui? Ah, professor, só tem que achar o A. E aqui? Aqui tem que achar o A, o B e o C. Ah, professor. Então, nesse caso da gente, fica f de x igual. O A, a questão já disse que é 1. Ó. Então, 1 que multiplica x menos a primeira raiz. Quem é a primeira raiz? 2. Ah, professor. X menos a segunda raiz, 4. Então, a função é f de x, x menos 2, x menos 4. E o único trabalho que eu vou ter agora é fazer distributivo, é fazer o chuveirinho. Ah, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x, só que negativo. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 4, multiplicação, sinais negativos, tá bom? Os dois sinais negativos vai ficar mais 8. Então, a função é x ao quadrado menos 6x, né? Mais 8. Lembrando que quando não tem ninguém aqui na frente é 1. Então, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Como a gente quer a soma, a gente vai fazer, então, 1 mais menos 6 mais 8. Para ficar fácil, junta logo os positivos. Ó. 8 mais 1, 9, menos 6 vai dar 3. Gabarito, portanto, letra B. Se você quiser montar um sistema de equações, você pode fazer também, tá? Mas vai dar mais trabalho. Esta forma que eu coloquei para você ajuda demais. É uma outra forma de escrever uma função do segundo grau quando você tem as raízes dela, beleza? Próximo, o gráfico de uma função do primeiro grau, função do primeiro grau, função afim, já vai lembrar que ele é da forma y ou f de x. O y, gente, é a mesma coisa que o f de x, tá? Ele é igual a x mais b, em que o a não pode ser zero. Lembra que esse b é o valor em que a reta toca no eixo y. Beleza? Tá. Então, passa por esses pontos. Não esquece que é sempre xy, xy. Nessas condições, a raiz, ou seja, o valor onde a função zera é igual a... Presta atenção para a dica matadora. Toda vez que uma questão te pedir para achar a raiz de uma equação ou a raiz de uma função, pegue a expressão dela, 2x mais 1 igual a 0 e resolve. Só isso. Pega a expressão dela, a fórmula dela, igual a 0 e resolve. Toda vez que pedir raiz, faça isso. Qual é o problema aqui? Eu não tenho a função ainda. Eu preciso achar o A e o B. O que eu posso fazer? A gente tem uma fórmula para achar o A, para quem gosta, que é y menos y0, x menos x0. Então, tipo, aqui seria x0, y0 e aqui xy. Então, pegando variação em y, 5, o y daqui, ó, menos o y daqui é 3, sobre variação do x, 3, menos 2. 5 menos 3 dá 2 e 3 menos 2 dá 1. Então, dá 2. Achei o A. Professor, eu acho que eu não decoro essa fórmula, não. Então, vamos para o sistema. Pegue o primeiro ponto. Quem é o primeiro ponto? 2, 3. No lugar do x, eu vou botar 2. No lugar do y, eu vou botar 3. Então, vai ficar 3, jogando aqui, tá? 3, igual. No lugar do A, eu deixo vezes o x, que é 2, mais b. Observe que eu tenho uma equação, né? 2a mais b igual a 3. Se eu tenho uma, vou montar outra agora, beleza? Usando outro ponto, que é o 3, 5. Note que o x agora é 3 e o y é 5. Então, jogando aqui novamente, ó, vai ficar 5 igual a que multiplica 3 mais b. Então, fico com 3a mais b igual a 5. Professor, chegou no sistema de equações, né? Vamos escrever aqui para você não se perder. 2a mais b igual a 3. 3a mais b igual a 5. Tenho que matar uma dessas letras, né? Vamos matar o b. Para matar o b, basta multiplicar a equação de cima todinha, tá? Esquece disso que é todinha, por menos 1. Vou botar aqui embaixo, ó. Vai ficar menos 2a, menos 1b, menos 3. Agora, quando eu juntar essas duas aqui, ó, 3a menos 2a vai dar a.
O B menos B já era, e o A dá 2, igual tinha ali, ó. Ah, professor. E como é que eu acho o B agora? Joga em uma dessas equações daqui. Por exemplo, 3A mais B é igual a 5. No lugar do A, eu vou botar 2. 3 vezes 2 mais B é igual a 5. 6 mais B é igual a 5. Deixa o B do lado de cá, o 5 já está lá, e o 6 passa subtraindo. Isso vai dar menos 1. Logo, a função é y, ou f de x, igual a x, ó, ax mais o a é 2, mais o b, que é menos 1. Como eu quero a raiz, eu vou pegar a expressão dela. Quem é a expressão dela? 2x menos 1, e vou igualar a 0. Só isso, professor. Só isso. Então, vou ficar com 2x menos 1 igual a 0. 2x, jogo menos 1 para lá, ele passa somando, igual a 1. X, que é a raiz que eu estou querendo, é 1 dividido por 2, ou seja, 0,5. Ficamos com gabarito letra C. Achou A? Beleza. Achou B? Beleza. Pega a expressão da função, que é 2x menos 1, e iguala a 0. Isso é o valor onde a função toca x. Raiz, ou zero, é o valor, ou são os valores, em que o gráfico da função, o desenho da função, bate no x. O gráfico do desenho da gente aí, ó, lembrando que aqui é o eixo y, são as ordenadas, e aqui é o eixo x, abscissa. Esse gráfico é mais ou menos assim, ó. Passa no menos 1, que é o b, esse cara daqui, ó. E a raiz, que é o x aqui, ó, é 0,5, que é um meio. Esse é o gráfico da função f do nosso problema. Beleza? É um sisteminha. E depois substituir a expressão, substituir não, pegar a expressão e igualar a 0. Beleza? Próxima questão diz assim pra gente. Uma função polinomial... Ah, professor, agora fica fácil. Novamente, do primeiro grau. Se é do primeiro grau, é da forma f de x, ou y, dá no mesmo, f de x igual a x mais b, em que o a não pode ser 0. Aí ele te deu o f de 3 igual a 6 e o f de 4 igual a 8. E está querendo o f de 10. Dá para fazer até usando geometria. Mas pela minha experiência em concurso, os alunos preferem essa forma daqui. Montar a função a partir do sistema e depois substituir o ponto. Então vamos fazer isso. Observe que isso aqui, o x é 3 e o y é 6. E aqui o x é 4 e o y é 8. Então eu tenho um ponto 3, 6 e o 4, 8. Posso então prosseguir da mesma forma anterior. Só que pode ser mais fácil. Às vezes, está na cara o padrão. Ó, quando o x é 3, o y é 6. Dobrou. Quando o x é 4, o y é 8. Dobrou. Quando o x for 10, o y é quanto? 20. Ah, professor, já respondeu. Caramba, se tu conseguir achar o padrão, já era. Sempre dá, professor? Sempre dá. Às vezes, demora um pouquinho. Mas nessa daqui, por exemplo, ó, 2, 3... 3, 5. Tu ia demorar um pouquinho, mas tu ia notar que é o dobro de x. Quem é o dobro de 2? 4. Menos 1 dá 3. O dobro de 3, 6. Menos 1 dá 5. Então a lógica aqui é o dobro menos 1. Beleza? Função do primeiro grau é só analisando que tu vai matar. Professor, eu acho que eu não teria esse raciocínio. Não tem problema. Vamos substituir. Lembrando que esse cara aqui é a mesma coisa do y. Eu vou pegar o ponto 3, 6. Vou substituir. Vou pegar o ponto 4, 8, vou substituir e vou montar um sistema. Lembrando que é xy, xy. Então, neste lugar daqui, que é y, eu vou substituir o 6. A que multiplica o b, perdão, o x, que é 3, mais b. Montei a primeira função, 3a mais b, igual a 6. Segunda função, no lugar do y, bota 8. A que multiplica o x, que nesse caso é 4, mais o b. Então, 4a mais b igual a 8. Vou pegar agora que eu tenho um sistema, a primeira equação, e vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar toda multiplicada por menos 1. Menos 3a menos b igual a menos 6. Vamos juntar? 4a com menos 3a vai ficar só 1a. Cancela aqui. 8 menos 6 dá 2. Deixa eu só corrigir isso aqui. 8 menos 6 dá 2. Como que eu faço para achar o valor de b? Substitui uma, por exemplo, aqui. 3 vezes a, 3 vezes 2, mais b, igual a 6. Só que isso aqui é 6. Que número soma com 6 para dar 6? 0. Então, a função é f de x igual a ax, o a foi 2, mais b, que é 0.
Como ele quer o f de 10, troca o x por 10, 2 vezes 10, vai dar 20, como a gente tinha dito antes. Beleza? O gabarito é letra E. Número 5. A imagem da função. Professor, o que é uma imagem da função? É o resultado da função depois de tu botar algum valor no lugar do x. X igual a 5. Quando jogar na fórmula da função, vai dar um resultado, não vai não? Vai. Esse resultado é a imagem do 5. Ah, professor, quando eu botar 10, vai dar outro resultado. Esse resultado é a imagem do 10. Imagem é o resultado, é o número que dá na função depois que eu troco x por algum valor. Beleza. A imagem da função f de x, que é um exponencial, igual 2 elevado a 2x menos 3, sendo x a maior raiz da função. Opa, raiz? Então, eu vou pegar a função, que no caso é x ao quadrado, menos 5x mais 4, e vou igualar a zero para achar as raízes, ou zero da função. Beleza. A gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, né, conhecida assim no Brasil, mas eu vou fazer de um jeitinho aqui, ó, um macetezinho no concurso, para você utilizar no concurso. O valor do A aqui é 1, é o cara que está multiplicando x ao quadrado. Toda vez que o A for 1, tenta fazer esse método que eu vou fazer com você agora. Se não conseguir fazer rápido, aí você aplica Bhaskara. Beleza. Toda vez que for 1, procure dois números que multiplicando deu C. Dois números que multiplicando dê 4. 2 e 2, 1 e 4. Beleza. E que a soma dê o oposto do B. O oposto do 5, do menos 5, é para trocar o sinal. 5. 2 mais 2 dá 4. Não é esse. 1 mais 4 dá 5. Resolvi. Ah, professor. Chegou na prova, está lá a seguinte equação. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. O A não é 1? É. Procura dois números que multiplicando deu C. 1 e 8, 2 e 4. E que a soma deu o oposto do B. O oposto de menos 6 é 6. 1 mais 8 dá 9. 2 mais 4 dá 6. Aí tu acha o x1 e o x2 sem utilizar o método de Bhaskara. O fato é que na questão a maior raiz é 4. Eu quero a imagem dele. Ou seja, quando x é 4, a função dá quanto? Então 2 elevado, no lugar do x, coloca 4. 2 elevado a 2 vezes 4, menos 3. Muito cuidado, gente, que aqui primeiro resolve a multiplicação, tá? 8 menos 3 é 2 à quinta. Como que resolve 2 à quinta? Esse 5 é o expoente. Ele manda a base se multiplicar por ela mesmo 5 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Ficamos com o gabarito letra B, questão de número 5. Beleza? Número 6. Professor, eu tenho dúvida em logaritmo, não quero nem ver, calma. Ó, sabendo que o log de x representa o logaritmo de x na base 10, calcule o valor de log de 20 mais log de 5. Presta bem atenção comigo aqui agora. Ó, eu vou anotar para você aqui as propriedades do logaritmo, tá bom? Aquelas que são as principais. E vou te dar um macetezinho para tu lembrar. Ó, quando a gente tem log de A vezes C na base B, o produto vira soma. É só tu lembrar da potência. Multiplicação de potência de mesma base vira soma. Então vai ficar log de A na base B mais log de C na base B. Beleza, professor, tranquilo. E vice-versa. Se tem uma soma, desse jeito aqui, ela volta como produto. Beleza? Tá. Outra propriedade importante é quando tu tem a divisão. Log de A sobre C, um C não pode ser zero, na base B. A divisão vira subtração. Vira log de A na base B, menos log de C na base B. Tem algumas propriedades também que você precisa ter em mente, tá? Mas essas duas daqui são as mais importantes. As outras eu acredito que tu viu na aula. Eu vou botar aqui como forma secundária. Não tem muita necessidade de decorar, tá? Mas tu tem log de A elevado a N na base B. Esse N vai para frente multiplicando, tá? Fica N log de A na base B, que não tem tanta necessidade assim de você decorar. Ela decorre das duas primeiras. Da primeira, na verdade. E se tu tem o expoente na base, log de A, o B elevado a N, esse cara vai para frente invertido. Fica 1 sobre N vezes log de A na base B. Beleza? Tá. Então, tu poderia, para o teu concurso público, lembrar só dessas duas primeiras aqui. Vai resolver a maioria dos problemas da tua vida.
Claro, se você tem um pouquinho mais de afinidade com matemática, você pode aprofundar, beleza? Mas se você é aquele cara que está aí ainda com muita dificuldade, está tentando pegar o que dá próximo do teu concurso, essas duas de amarelo aí que eu mostrei, resolve o teu problema. Porque, veja, log de 20 mais log de 5 é tudo na base 10, tá, gente? Quando não aparece, a base é 10. Beleza. Se tem um mais, é porque antes era um produto, era vezes, ó. Então isso é a mesma coisa que log de 20 vezes 5 na base 10. Ah, professor, 20 vezes 5 dá 100. Isso é log de 100 na base 10. Como é que resolve isso? É só pensar que número eleva a 10 para dar 100. É 2. Acabou. Só isso, professor, só isso. Lembra, gabarito letra D, lembra que log de A, deixa eu pegar aqui, log de A na base B igual a x, nada mais é do que pegar o B, que é a base, elevar ao x, e isso tem que dar igual ao A. Então, se eu tenho log de 100 na base 10 igual a alguma coisa, fica 10, que é a base, elevado a esse x igual a 100. Que número tem que elevar o 100, perdão, o 10, para dar 100? 2, que é o que a gente acabou de fazer. Logaritmo não é um assunto assim tão miserável. É que às vezes você se assusta e deixa do lado. E eu entendo, parece ser difícil, mas não é. Óbvio, você olhando essas propriedades todas que eu botei aqui, assusta. Mas entenda que a gente está no carga máxima. É um momento de intensificar a resolução de questões. É importante que você já tenha estudado a teoria. Pelo menos o básico da teoria você precisa ter para poder vir para cá. Beleza? Próximo. O volume de um líquido volátil diminui 20% por hora. Por exemplo, começa com 100%, diminui 20%, então vai para 80%. Perceba que é a mesma coisa de ter multiplicado por 0,8. Se eu quiser diminuir de novo 20%, eu vou multiplicar por 0,8. Ah, professor, diminuir 20% de alguma coisa é multiplicar aquela coisa por 0,8, que é 80%. Porque se diminui 20, ela passa a valer 80% do que era antes. Ah, professor, diminui 40%. É a mesma coisa de pegar o valor e multiplicar por 0,6. Tá. Então você tem um volume de líquido, que você não sabe qual é. Vamos dizer que esse volume é 1. Tá. E ele vai diminuindo 20% a cada hora. Então é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Quantas horas se passar? Como eu não sei quantas horas são, é 0,8 elevado a t. T é a quantidade de horas, a quantidade de bloquinhos que eu terei de diminuição. Beleza? Por exemplo, aqui é 0,8 vezes 0,8, 0,8 ao quadrado, já que seriam 2 horas, e por aí vai. Após um tempo t, o seu volume se reduz à metade. Então, para ficar mais fácil, eu nem vou botar 100 aqui. Não, mas vou botar 1 mesmo, vai. Isso aqui é o volume inicial e eu quero que ele vá para metade. Metade é 1 sobre 2, é 0,5. Qual o valor que mais se aproxima do t? Dado que o log de 2, na base 10, é 0,3. Tu pode ir testando as alternativas, jogando aqui no lugar do t até chegar próximo do 1,5. Ou você pode tentar resolver essa equação, beleza? Por meio de logaritmo. Por que eu vou utilizar logaritmo? Porque a base, eu não vou conseguir deixar as bases iguais. Se eu não vou conseguir deixar as bases iguais, e eu quero achar o que está no expoente, é logaritmo. É diferente de chegar, por exemplo, na equação 2 elevado a x igual a 4, porque eu posso pegar o 4 e fatorar. Fica 2 ao quadrado. Como as bases estão iguais, eu cancelo. Que é o que a gente chama de equação exponencial. Só que aqui eu não vou conseguir deixar as bases iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que aplicar logaritmo. Tá bom? Beleza, professor. Vou pegar esse 8 e deixar em forma de fração. Esse 8 é a mesma coisa, esse 0,8, que 8 sobre 10 elevado a t igual a 1 sobre 2. Não se assusta, tá? Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Então, vou aplicar logaritmo aqui e vou aplicar logaritmo aqui. E pode, professor? Pode. Esse t que está aqui, ele vem para frente multiplicando. Então, fica t que multiplica log de 8 sobre 10 igual log de meio de 1 sobre 2, beleza? Agora, 1 sobre 2, presta bem atenção, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. É o inverso, né? Expoente negativo inverte a base. Então, eu vou escrever 2 elevado a menos 1. Beleza? Beleza, professor. Agora é conta. Apenas conta. Com muita calma, mas é só conta. Ó, isso vai ficar t que multiplica. Se ali eu tenho uma divisão, a gente viu no slide anterior
Isso vira uma subtração. Então fica log de 8 menos log de 10. Igual, esse menos 1 eu jogo para frente, fica menos 1 e multiplica log de 2. Só que, vem comigo aqui, ó, no cantinho. Log de 8 é a mesma coisa aqui. Quem é o 8? 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Esse 3 vem para frente, então é 3 vezes o log de 2. Só que o log de 2 é 0,3. 3 vezes 0,3 é 0,9. Isso aqui é 0,9. Log de 10 na base 10, ó, log de A na base A, quando a base e o logaritmando forem iguais, vai dar 1. Que número eleva a 10 para dar 10? 1. Então, dentro desse parêntese, eu tenho 0,9 menos 1. Dá menos 0,1. Igual a menos 1. E o log de 2, a questão já disse que é 0,3. Eu vou substituir. Então, T será menos 0,3 dividido por menos 0,1. Passou para lá, estava multiplicando, passa dividindo. Menos com menos dá mais, e eu vou multiplicar por 10 aqui e aqui. Vai ficar 3 horas. Ficamos com o gabarito, então, letra C. Professor, eu não achei fácil essa questão, queria fazer testando. Pegue essa expressão aqui inicial da gente e vá botando no lugar os valores. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não coloca os quebrados não, entendeu? Talvez você chegue mais rápido do que essa solução. Mas eu preciso te mostrar que pelo menos existe essa possibilidade de fazer. Próximo. O ponto de interseção nada mais é do que onde as funções se tocam, se cortam, tá bom? Mesma coisa. Ou seja, no gráfico, o ponto de interseção é este ponto aqui, ó, que eu vou botar de vermelho. Beleza. Das curvas de oferta e demanda é chamado de ponto de equilíbrio de mercado. A abscissa é X. Desse ponto é o preço de equilíbrio, para o qual a oferta é igual à demanda. Ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso do produto. Na figura abaixo, temos o esboço dos gráficos das funções de oferta e da demanda de certo produto. P é o ponto de equilíbrio. Qual é a demanda desse produto quando estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? Primeiro, eu tenho que saber qual é o preço de equilíbrio. Só que neste ponto, as duas funções são iguais. Então, eu pegarei esta função daqui e esta função e vou igualar. Elas não são iguais? Ah, professor, só isso? Só isso. É o óbvio. Se elas são iguais, eu vou igualar. Então, eu vou pegar a oferta, que é x ao quadrado mais x menos 460, e vou igualar a 500 menos x. Vou deixar tudo de um lado, tá? Já que é uma equação do segundo grau. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 460, o 500 vem negativo e o menos x vem positivo. Isso fica x ao quadrado. Esse cara junta com esse aqui fica 2x. E o 460 com o 500 fica 960 igual a zero. Professor, essa é uma equação de segundo grau em que o A é 1. Se a gente não quiser resolver por Bhaskara, a gente pode tentar achar dois números que multiplicando dê menos 960 e que a soma dê o oposto do B, que no caso é menos 2, que foi o macete que a gente acabou de ver. Será que tem um par fácil de achar dois números que multiplicando dê o 960 e somando dê menos 2? Você vai testar e você vai achar 30 e 32, com 32 tendo que ser negativo. Por quê? Porque quando juntar tem que dar menos 2. Professor, eu acho que eu não conseguiria achar esses pares. Você faça a Bhaskara normal. Lembre que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas aqui você vai achar os pares também. Dois números que multiplicando dê 960 e que somando dê menos 2. Quando você resolver por aqui, sugiro que pause o vídeo, beleza? E tente responder. Você vai achar 30 e menos 32. Esse não serve, porque o preço não pode ser negativo. Então, esse é o preço de equilíbrio. Eu quero a demanda nesse preço. A demanda é 500 menos x. E, portanto, será 500 menos 30. A demanda, então, é 470. Ficamos com gabarito letra D. Show de bola? Próxima. Em certa cidade, a bandeirada comum, o que é a bandeirada? É quanto você paga independentemente da distância que você vai rodar. É 4,32. Na bandeira 1, o cliente paga 2,10 por quilômetro rodado. E na bandeira 2, ele paga 2,54. Então, vamos com calma. A questão que é a bandeira 2, né? Então, na bandeira 2,
2. Como é que a gente paga? Bom, a gente paga 2,54 por quilômetro, mas eu não sei a quantidade de quilômetros. O que eu sei é que eu vou pegar a quantidade de quilômetros e multiplicar por 2,54. Como eu não sei o total de quilômetros, chama de x. Então é 2,54 vezes x, mais o valor fixo, que é a bandeirada, 4,32. Ah, professor. Só que agora a pergunta é, Carlos pagou 65,28 por uma corrida na bandeirada 2. Quantos quilômetros ele percorreu? Professor, eu pegaria o 65,28, tiraria o 4,32, que é a taxa fixa, e divido por 2,54, que é o preço do quilômetro. Tá certo? Tá ótimo. Show de bola. Perfeito. Ou você vem aqui e coloca igual a 65,28 e resolve a equação que dá no mesmo. Só que às vezes a galera tem dificuldade em montar a equação, mas desse primeiro jeito que eu falei, a galera faz. O importante é você acertar a questão, tá bom? Então vai ficar 2,54 vezes x igual a 65,28. Deixa eu ajeitar isso aqui. 65,28 menos 4,32. Para fazer essa subtração, não esquece, 2,54 passa dividindo, não esquece que é vírgula abaixo de vírgula, tá? 65,28 menos 4,32. Ó, aqui dá 6, aqui não pode, né? Fica 12 e aqui 60. 60 e 96. Para dividir com vírgula, a gente tira ela. Olha para o cara que mais tem dígitos, após a vírgula. Os dois, professor. Tem que andar duas casas. Então fica 6.096 dividido por 254. Vamos dividir? 6.096 dividido por 254. Ou você pode pensar assim comigo, ó. O cara que vai ficar aqui tem que multiplicar o 254 e terminar em 6. Que números multiplicam o 4 para terminar em 6? O 4, 4 vezes 4 dá 16 e o 6. Então só pode ser letra B ou letra C. Aí você poderia testar. Ou você faz a divisão, caso você ache que não pensaria nisso. Vamos dividir? 254 dividindo 609 dá 2. 2 vezes 254 dá 508. Isso sobra para a gente, então, 101. Baixa o 6, isso dá 4. 4 vezes 254 dá 1.016 e não sobra nada. Então, são 24 quilômetros. Ficamos, de fato, com gabarito letra C. Show de bola? Última questão do nosso bloco diz assim. Sabe-se que o log de 3, aqui ficou um pouco estranho, tá? Mas é log de 3 na base de x, mais log de 3 na base y, é igual a 4. Qual é o valor do produto x, y? Na verdade, tá incorreto aqui a escrita da questão, tá? É assim, ó. Deixa-me corrigir isso aqui. É assim, ó. Log, questão... quando eu acho que eu fui editar aqui, a questão não saiu legal. Isso era log de x na base 3, mais log de y na base 3, igual a 4. Na base 3 ali, tá? A questão original é essa. Perdoe-me, vou até riscar aqui. E ele quer saber o produto xy. O produto é o resultado de uma multiplicação. Novamente, como aqui tem soma, é porque antes era um produto. Então, antes era log de x vezes y. Ah, professor, não está uma soma aqui? Na base 3, igual a 4. Mas qual é a definição de log mesmo? Lembra aí. Log de a na base b igual a x. Eu pego a base, elevo a esse cara daqui, que é o logaritmo, e tem que dar o a. Quem faz o papel do a aqui? Esse cara aqui todinho. Então, xy tem que ser igual a base, que é 3, elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Dá 81. Ficamos com gabarito, letra E.